Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Vinícius Oliveira e atenção total que é hora de aprender mais ciência. Vamos conhecer o objeto de conhecimento da nossa aula? A aula 33 tem como objeto de conhecimento substâncias orgânicas e inorgânicas, detalhamento, água, sais minerais, lipídios, glicídios, proteínas e enzimas, vitaminas e, por último, ácidos nucleicos. Vamos para a nossa aula, então? Bem, para a gente classificar algo, né, a gente precisa primeiro pensar, né, o que é isso, de que é feito, né, substância, né, de onde que vem, o que eu posso classificar como uma substância ou como um composto, né, para poder a gente não ficar classificando do nada, a gente precisa entender a composição, a estrutura, do que é formado, tá bom? Para não ficar naquela situação de decorar e depois você não saber por que está fazendo aquilo. Então precisa entender de verdade o que a gente está fazendo, o que está apresentando, né, conceitualmente e, claro, no nosso dia a dia, no mundo real, tá bom? Então, o que será que é uma substância, né? Uma substância é um aglomerado ali de elementos químicos que se juntam, né, e originam certos compostos. Por exemplo, a água, né, é um exemplo de substância, tá bom? E as substâncias, né, quando classificadas como compostos, elas podem ser classificadas como compostos orgânicos ou compostos inorgânicos. E veja só, para a gente determinar o que é um composto orgânico do que é um composto inorgânico, a gente vai ter que pensar na presença do elemento químico carbono como elemento principal ou não daquele composto, daquela molécula. Tem substâncias, tem compostos que o carbono vai ser o elemento principal e ele vai ser classificado de um jeito. Quando o elemento químico carbono não for o elemento principal daquela substância, tá, ela não vai ser classificada, né, como orgânica, por exemplo. Então eu coloquei essa frase aqui: o segredo está na presença ou na ausência do elemento químico carbono, mas com a ressalva, como elemento químico principal, não na ausência completa, certo? Vamos então falar dos primeiros compostos inorgânicos, e um deles é extremamente famoso e amplamente presente no nosso dia a dia, que é a água. A água é o composto mais abundante nos seres vivos e é essencial para a vida, certo? O nosso corpo, por exemplo, dependendo da nossa idade, existe uma proporção maior ou menor de água presente nele. Quando nós somos mais jovens, a quantidade de água no nosso organismo ela é maior e conforme a idade vai avançando, o percentual, né, a quantidade de água, ela acaba ficando um pouco menor. A água, ela atua como solvente, participa de reações químicas, ela ajuda a regular a temperatura corporal e é um meio de transporte de substâncias no nosso organismo. Então, só por essa pequena leitura, você já percebe que a água é indispensável para as condições de vida no planeta. Por esse motivo é que, por exemplo, quando os pesquisadores, né, astronautas, a NASA, por exemplo, vai em busca, né, de informações sobre vida em outros planetas, a primeira substância que eles procuram é a água, porque se tiver água, se ocorrer água num determinado planeta, a chance de existir vida é muito grande. Tá bom? Então vamos conhecer um pouco mais das características da água que a tornam um elemento tão especial. Lembrando que nós estamos falando agora dos compostos inorgânicos, certo? Bem, a água, ela apresenta polaridade. Isso significa que ela tem uma parte carregada positivamente e uma parte carregada negativamente. Nós temos aqui, ó, o hidrogênio, né, 2 átomos de hidrogênio, representados em verde, e 2 átomos de oxigênio. O oxigênio, ele vai emprestar os elétrons desses 2 hidrogênios aqui que eu circulei em vermelho. E aí ele vai ficar carregado negativamente e os 2 hidrogênios ficam carregados de forma positiva. Daí você concorda comigo que essa molécula de água vai apresentar carga elétrica de 2 tipos? Claro que sim, né? Carga positiva e carga negativa. E é isso que dá essa questão da polaridade. Essa característica da polaridade à molécula de água.
Por essa característica, né, por essa propriedade da água, né, um composto inorgânico, perceba aí que não tem carbono, né? Ficou bem claro que não tem carbono nessa molécula, portanto, um composto inorgânico. Segunda característica dela é a solubilidade. Ela consegue funcionar como solvente universal. A água consegue interagir com uma grande quantidade de substância, ela consegue dissolver inúmeras substâncias. E por isso ela apresenta essa característica muito especial, que é a solubilidade. Outra característica bem legal da água é a tensão superficial. Eu não sei se você já teve oportunidade de observar, por exemplo, uma formiga ou uma aranha sobre a água, sobre a superfície da água. Faz uma marquinha sobre a lâmina d'água, mas ela não perfura, ela não afunda. Diferente de um ser humano, né, que pesa mais, por exemplo. Tá? E por que a formiga, por que animais leves, ou insetos, né, melhor dizendo, leves, eles conseguem caminhar sobre a água sem afundar? Porque ali existe uma forte interação, agregação sobre as moléculas de água. E por isso forma uma tensão superficial, uma lâmina sobre a superfície da água. A quarta característica, né, que esse elemento químico tão especial, melhor que essa substância, tá bom? Não é elemento químico porque tem oxigênio e hidrogênio, então tem mais de um elemento. Quarta característica, alto calor específico. Isso significa, gente, olha, isso aí, professor, não sei nada, alto calor específico, falou grego comigo. Alto calor específico quer dizer que precisa de uma grande quantidade de calor, de energia, para mudar 1 grama de água em 1 grau Celsius de temperatura, tá bom? Agora imagina isso numa escala de um oceano ou de um rio. A quantidade de energia, de calor necessária para fazer uma determinada quantidade de água aumentar ou diminuir de temperatura dependendo da situação. Então ela tem alto calor específico, tá bom? É difícil tanto aumentar a temperatura da água quanto diminuir. Ela tem essa característica muito especial. E pensa só como que isso é importante. Professor, como que isso vai se aplicar, como que isso está presente no mundo real? Imagine que a água tivesse baixo calor específico e que a energia solar, né, que a radiação solar, provocasse uma evaporação enorme nos oceanos e nos rios todos os dias. Seria capaz de quase todo dia o rio secar e aí a gente ia ficar torcendo para no dia seguinte chover bastante para devolver essa água ao planeta Terra. Então, se a água não tivesse o alto calor específico, com certeza o meio ambiente e as condições de vida da Terra seriam muito afetados. Tá? A última característica que a gente destaca dessa substância inorgânica, desse composto inorgânico, é o alto calor latente. O que isso quer dizer? Que tem uma alta temperatura de fusão e uma alta temperatura de ebulição. A temperatura de fusão é para passar do estado sólido para o líquido, né? E também a questão para a água evaporar. Precisa de uma temperatura elevada para ela chegar no estado de virar vapor, né? De sair do estado sólido, por exemplo, a água ali no formato de gelo e se transformar em vapor. Vai precisar de uma quantidade de energia elevada. E é isso que significa possuir ou apresentar alto calor latente. Tá bom? Então essas foram as principais características desse composto inorgânico. Segundo grupo de compostos inorgânicos que eu trago para vocês são os sais minerais. São substâncias inorgânicas importantes para diversas funções do nosso organismo, como a formação de ossos e dentes. Né? Quais deles que contribuem para a formação de ossos e dentes? Cálcio e fósforo. E contração muscular. O que é isso, professor Vinícius? É a capacidade do músculo aumentar de tamanho, né, e também diminuir, de se contrair. É isso que permite que a gente se movimente, é isso que permite que o coração bata, tá? Só para citar alguns exemplos. Quem atua nisso? Potássio e sódio. E o transporte de oxigênio. Esse aí, né, o ferro, ele vai se associar com uma proteína, que a gente fala um pouquinho mais dela daqui a pouco, chamada de hemoglobina. Nós temos células chamadas de hemácias, que elas são cheias de hemoglobina, de uma proteína chamada hemoglobina. A hemoglobina é a responsável por transportar oxigênio no nosso sangue, né, para todos os tecidos, cérebro, os pés, fígado, todas as partes, tá? Absolutamente todas.
E aí o oxigênio se liga a uma estrutura onde o átomo de ferro está presente lá na hemoglobina. Então, se faltar esse sal mineral, que é um composto inorgânico, perceba aí mais uma vez a ausência do elemento químico carbono. Tá bom? É isso que faz com que eles sejam classificados como compostos inorgânicos. Então, voltando, a ausência do elemento químico ferro na molécula de hemoglobina vai comprometer o transporte de oxigênio. E aí ocorre anemia, fraqueza, né? A pessoa tem sensação de desmaio, né? E muitos outros efeitos negativos sobre a sua saúde. Observe nessa cartela a seguir alguns exemplos mais de sais minerais, né? Compostos inorgânicos. Tem exemplos de onde que você vai encontrar, por exemplo, manganês. Aqui tem o exemplo do alho. Né? Quase na casa de todo mundo tem alho. Né? Ninguém vai matar vampiro, mas não falta alho em casa. Né? A gente tem que ter alho para botar na comida, senão a comida não fica legal. Né? Claro, se a pessoa não gosta de comer com alho, não tem problema, tá bom? Normal. Aqui nós temos exemplo do sal mineral, cálcio, né? Muito importante, é essencial para a saúde dos nossos ossos. Zinco também é essencial para a nossa saúde. Fósforo, né, presente aqui em algumas nozes, tá bom? Pescados, né, tem um elemento chamado de iodo. O potássio, tá bom? Extremamente importante também no processo de coagulação. O magnésio, ele é essencial para a absorção de outros nutrientes, importantes para a manutenção da nossa saúde. O ferro, presente aqui no ovo, tá bom? E também em legumes verdes. Por exemplo, o couve, né, muito presente na alimentação de muitas pessoas, ele tem uma quantidade muito grande de ferro, até mais do que carne vermelha, por exemplo. O cobre, ó, também presente aqui no tipo de noz, e pelo que eu estou observando parece um fruto do mar, que um pedaço de um fruto do mar seria como um tentáculo de um polvo. Tem gente que come polvo, tá? Na nossa região a gente não é acostumado, tá? Mas ele faz parte da culinária de alguns povos. E aqui também o ovo, né? Mais um elemento, um sal mineral presente também no pescado. Então é isso. Então estão presentes, os sais minerais fazem parte da nossa vida, fazem parte do nosso dia a dia e são indispensáveis para a nossa saúde. Tá? Não pode faltar, em pequena quantidade, mas não pode faltar. Bem, a gente continuando sobre, agora a gente muda, na verdade, a gente encerra sobre os compostos inorgânicos, nós falamos ali da água e dos sais minerais. E a gente foca agora nos compostos orgânicos. O primeiro deles que a gente aborda são os lipídios. São moléculas orgânicas que incluem gorduras, óleos e os fosfolipídios. Para que eles servem, né? Armazenamento de energia, isolamento térmico, proteção de órgãos vitais e formação das membranas celulares, como essa que você observa bem aqui. Tem uma célula logo abaixo e acima dela, ampliada, tem um pedaço da membrana celular, que é para a gente verificar aí onde que tem lipídio no meu corpo. Tem em todas as suas trilhões de células, tem lipídio presente. Tá? Essa capinha de gordura, às vezes, que se acumula abaixo da nossa pele, que funciona para o nosso isolamento térmico, para quê? Para nos proteger principalmente do frio. Tá? Ela é uma camada que serve para proteger também de impactos. Tá? Confere proteção aos nossos músculos, aos ossos, a certos órgãos internos. Então tem muitas funções os lipídios. Mas eu quero destacar para vocês a função dele relacionada na presença da membrana plasmática. Observe nessa imagem ampliada, onde que está o lipídio aí? Onde que está, professor Vinícius? Não estou vendo o lipídio aí nessa imagem. Eu identifico para você rapidinho. Bem, os lipídios eles são formados por uma cabeça polar, tá bom? Todas essas bolinhas azuis aqui, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, elas são os lipídios. Eu vou circular bem aqui, fica mais fácil para vocês observar. Tá aqui, ó, uma quantidade enorme de lipídio. E aí ele tem uma cauda longa, ó, que ela tem muito do elemento químico carbono. Lembrando que agora a gente está falando daqueles elementos que são marcados pela presença do elemento químico carbono, certo? Por isso que são classificados como compostos orgânicos. A gente não está mais falando de composto orgânico. Voltando aos lipídios, ele se organiza assim. Um fica na direção do meio extracelular, do meio que está para fora da célula, que seria isso aqui, por exemplo,
e outra parte dele fica com a face voltada para a parte de dentro da célula, que seria mais ou menos isso aqui, essa parte que eu estou riscando, certo? Então está aqui um exemplo de onde que são encontrados os lipídios no nosso dia a dia, na membrana plasmática, na membrana celular. E aí você pensa, professor Vinícius, pode faltar lipídio na nossa vida? Não, tá? De jeito nenhum, porque não tem como a nossa célula existir sem a membrana celular. Lembrando ainda que os lipídios, as gorduras, elas são indispensáveis para a produção de hormônios. Então não fica com aquele pensamento assim, toda gordura é ruim, não devo consumir nenhum tipo de gordura. Elas são essenciais para a nossa saúde e para a nossa sobrevivência. Agora, claro, o consumo em excesso, principalmente de certos tipos de gordura, vão trazer problemas de saúde, né? Até elementos que são muito saudáveis, bons para o nosso organismo, se consumidos em excesso, eles vão trazer algum tipo de prejuízo ao nosso metabolismo. Vamos falar agora dos carboidratos, que aqui são apresentados com um nome um pouco diferente, que são os glicídios. Compostos principalmente por 3 elementos. Olha só, presta atenção na presença do carbono. Ó. Carbono, hidrogênio e oxigênio. Tá bom? A gente está falando aqui dos carboidratos, os glicídios, classificados como compostos orgânicos. Os glicídios ou carboidratos são fontes importantes de energia para os seres vivos. A gente costuma associar logo os carboidratos à energia, né? Por quê? Porque eles são metabolizados de forma muito rápida e isso faz com que eles forneçam aquela energia contida neles de forma muito rápida para o nosso organismo. Logo chega na corrente sanguínea e a gente consegue utilizar esses compostos para as mais diversas atividades e metabolismo de modo geral. Tá? Eles também desempenham, além da função energética, eles também desempenham um papel menos conhecido, mas importantíssimo, função estrutural e de reconhecimento celular. Tem carboidratos que eles vão se associar a proteínas e vão ficar lá na membrana da célula. E eles vão ser importantíssimos para por exemplo, para um anticorpo, né? Vão funcionar como um anticorpo, por exemplo, para identificar uma célula que está infectada. Tá? Então, ela não atua só como fonte energética, funciona também como um sinalizador celular. Falando agora de fontes desses carboidratos, né, dos glicídios, onde que a gente encontra? A gente encontra em grãos, em pães, tá? Em massas diversas, frutas, vegetais, tá bom? Tem muito carboidrato nos vegetais, em leguminosas, produtos lácteos, açúcares e doces e alimentos processados. Biscoitos diversos são carregados de carboidratos. O consumo deles deve ser com moderação para não trazer prejuízos à saúde. Aqui do meu lado tem uma molécula de glicose, tá? Uma substância que fornece a grande quantidade de energia que a gente utiliza no nosso dia a dia, né? Mas quando ela está presente em excesso no nosso sangue, ela traz sérios prejuízos para o nosso organismo, levando a diabetes, né? Que compromete o funcionamento adequado do pâncreas, certo? Outros compostos orgânicos que eu trago para você são as vitaminas. Essas são bem mais famosas, todo mundo já ouviu falar de vitamina, né? São essenciais em pequenas quantidades para o funcionamento adequado do organismo. Desempenham papéis importantes em processos metabólicos, isso é, para o nosso corpo funcionar de modo adequado, crescimento e desenvolvimento. Tá? A seguir tem um quadro maior, né? Você vai observar essa mesma imagem no meu lado, só que ampliada, mostrando aí os principais tipos de vitaminas e onde que eu posso encontrar esses tipos. Por exemplo, tem várias vitaminas do complexo B, eu não vou falar de todas elas aqui, mas vou destacar. Então, está presente no ovo, na banana, cebola, morango, isso aqui é uma beterraba, tá bom? Tem cogumelo, tá? Brócolis, novamente o ovo é um elemento rico em muitos nutrientes. E aqui nós temos a vitamina A presente na cenoura, na laranja, vitamina PP presente aqui no cogumelo, um chá onde tem vitamina K, tá bom? Aqui não é mais o potássio, certo? É vitamina K, já é diferente. Importante para o processo de coagulação sanguínea. Aqui nós temos algumas nozes, que são fonte de vitamina E, vitamina D também presente no queijo, pescados, certo? E a vitamina C, a gente poderia ter uma fruta um pouco mais regional, como a acerola, que nós conhecemos, tá?
mas tem aqui algumas frutas, não sei que fruta é essa, parece com uva, mas creio que não é. Tá? Mas a vitamina C, por exemplo, está presente em grande quantidade na manga e na acerola e no limão, por exemplo. São compostos que não serão necessários em grande quantidade, tá? mas são indispensáveis. Se faltar alguma vitamina na nossa dieta, a gente precisa, às vezes, suplementar, né? Ou então a gente acaba ficando doente, aí o médico vai, olha, vou passar um composto, um suplemento de vitaminas do complexo B. Essas são passadas principalmente quando a pessoa apresenta quadros de anemia, né, que estão relacionadas às vitaminas do complexo B, certo? Então não esquece isso, elas são essenciais em pequenas quantidades, tá? Diferente de proteínas, carboidratos, lipídios, que são essenciais em quantidades muito maiores e a gente obtém diariamente por meio da alimentação. Próximos compostos orgânicos que eu falo para vocês são as proteínas. As proteínas são macromoléculas compostas por aminoácidos essenciais para a construção e manutenção de tecidos, transporte de substâncias e defesa do nosso organismo, certo? Macromolécula porque, pensando no nível molecular, elas têm muitos átomos e muitas moléculas que a formam. Então, ela é considerada uma molécula grande, por isso, macro. Macro significa grande, certo? Aminoácidos são como os tijolos que vão se agregar e vão formar uma proteína. E vão estar presentes nas células, tá? Nas organelas, nas nossas unhas, no cabelo, na nossa pele, em todas as partes do nosso organismo, sendo essenciais. Atuam em manutenção, transporte e defesa do organismo também, ali atuando como anticorpos, certo? As proteínas também, eu vou dar alguns exemplos agora importantíssimos que são já conhecidos. A hemoglobina, nós já citamos, proteína responsável pelo transporte de oxigênio. O colágeno, as pessoas adoram, todo mundo adora o colágeno, né? Está na moda, as pessoas... Como assim está na moda, professor? A gente já tem ele, né, ao longo da vida. Infelizmente, ele vai diminuindo conforme a gente envelhece, tá? Mas ele confere esse aspecto jovial à nossa pele, mais elasticidade, tá? E por isso o colágeno é tão desejado. Anticorpos, a insulina também é uma proteína produzida pelo pâncreas, a actina e miosina. São alguns exemplos aí de proteína. Aqui do meu lado tem a hemoglobina, que é responsável pelo transporte de oxigênio, tá? Avançando sobre os compostos orgânicos, eu falo agora para vocês sobre as enzimas. As enzimas são proteínas também, que catalisam reações químicas no organismo, acelerando-as e permitindo que ocorram em condições compatíveis com a vida, certo? Então, elas são proteínas também, mas são especiais, elas vão realizar algum trabalho no nosso organismo. Como exemplo, tem aí a lactase, protease, lipase, pectinase, tá? Foca na função delas e presta bastante atenção no vídeo a seguir, que você vai entender como que elas atuam no nosso organismo, tá? Presta atenção no vídeo. As substâncias orgânicas, conhecidas como enzimas e biocatalisadores, atuam como catalisadores das reações metabólicas. Os catalisadores diminuem a energia de ativação. Essa é a quantidade de energia necessária para iniciar uma reação. As enzimas aceleram as reações químicas. Embora certas moléculas do RNA, sob certas condições, também possam atuar como enzimas. A maioria é de origem proteica. Há duas formas de explicar a atuação das enzimas. A mais popular e conhecida é o modelo da chave, ou fechadura, e o mais atual é chamado encaixe induzido. No modelo de chave ou fechadura, as enzimas apresentam uma região conhecida como sítio ativo, onde cada substrato se encaixa em uma única enzima. Se parece com o mecanismo da fechadura que conhecemos em nosso cotidiano. Pode-se exemplificar com a enzima maltase, em presença de água. Ela atua sobre o substrato maltose, acelerando o processo de reação química, que converte a maltose em duas moléculas de glicose.
O encaixe induzido mostra que substrato é capaz de induzir uma mudança da própria enzima para o encaixe. Nesse caso, a enzima muda a sua forma temporariamente durante a ação, retornando à sua estrutura original após a ação. Cada enzima funciona dentro de uma determinada faixa de temperatura. Dentro da faixa há uma temperatura ótima na qual a atividade catalítica é máxima. Para a maioria das espécies de seres vivos, a temperatura ótima das enzimas fica na faixa de 37 a 40 graus Celsius. Na espécie humana, o valor é de aproximadamente 37 graus. A maioria das enzimas são proteínas que, se submetidas a temperaturas elevadas, sofrem o processo de desnaturação, perdendo a capacidade de atuar como um catalisador. A enzima desnaturada pela temperatura muito elevada altera sua forma e, com isso, o sítio ativo se modifica, não permitindo mais a formação de um complexo enzima-substrato. Bem, espero que tenha ficado bem claro aí o funcionamento das enzimas no nosso organismo. Tá? E continuando a nossa apresentação, a nossa aula sobre compostos orgânicos, na segunda parte, a gente fala de ácidos nucleicos, que são aqueles, o DNA, o material responsável pela hereditariedade, que são eles. Os ácidos nucleicos, como o DNA e o RNA, são macromoléculas responsáveis pelo armazenamento e transmissão da informação genética. Eles são essenciais para o desenvolvimento, crescimento e funcionamento dos organismos de modo geral, para toda a natureza. Então a gente tem o principal deles, que é o nosso DNA. É uma molécula que tem uma dupla hélice, é formada por duas moléculas principais que se ligam e elas são responsáveis por transmitir a informação genética de uma geração para outra. Tá bom? Então eu quero que você aprenda o quê? Que o DNA também é um tipo de composto orgânico. Certo? O RNA, ele é feito a partir de uma cópia do DNA, só que ele tem uma fita simples, não tem mais duas fitas como o DNA, como você observa na imagem aqui do meu lado. O DNA é formado por duas fitas, já o RNA tem apenas uma cópia que foi elaborada, que foi produzida a partir da molécula de DNA. O RNA, que significa ácido ribonucleico, também é um composto orgânico, certo? Perceba ele aqui do meu lado, tá bom? Você consegue observar que ele tem apenas uma fita simples, formada pelas seguintes moléculas: uracila, adenina, citosina e guanina. Não se preocupe, não precisa memorizar esses nomes complicados, tá? Mas aprenda que o RNA também é um composto orgânico, assim como o nosso DNA, os ácidos nucleicos de modo geral, certo? E a gente vai agora entender como que esses materiais, o DNA e o RNA, podem ser manipulados visando o nosso benefício. O primeiro exemplo de uso do DNA para produzir algo a nosso favor é a produção de insulina a partir de bactérias modificadas geneticamente. Como é que isso foi feito, professor Vinícius? A gente conversou com as bactérias e pediu para elas fazerem o composto para a gente? Não. As bactérias elas têm a capacidade de incorporar fragmentos de DNA, que são os plasmídios. Então, ela incorpora esse plasmídio ao material genético dela, está bem aqui a bactéria, certo? E aí, a bactéria ganha a capacidade de fabricar uma proteína que antes poderia ser produzida só pelo ser humano lá no pâncreas. E aí, as bactérias ali, um certo tipo, passou a ter um plasmídio recombinante, um pedaço de DNA novo capaz de codificar, capaz de produzir insulina. E aí nós temos uma bactéria transgênica, a gente faz essas bactérias se multiplicarem muitas e muitas vezes, e aí depois aplicam-se métodos de extração da insulina. E é daqui que vem a insulina que as pessoas que sofrem de diabetes vão utilizar, diariamente vão aplicar no seu organismo para controlar essa doença, para diminuir os efeitos dessa doença. Então perceba que a gente utilizou um pedaço do DNA humano, colocamos nas bactérias, elas ganharam a capacidade de produzir insulina,
A gente extrai essa insulina e é disponibilizada nas farmácias, né, nos hospitais para as pessoas utilizarem. Um segundo exemplo, mais recente, muito legal, muito interessante, é a produção de vacinas a partir do RNA, vacina contra a Covid-19. A produção de vacinas contra a Covid-19 com tecnologia de manipulação do RNA geneticamente. É um segundo exemplo que eu apresento a vocês. Mais uma vez, só que aqui o funcionamento é diferente. Atenção com a ordem numérica, tá? Nós temos o seguinte, pega uma quantidade, uma amostra de RNA, né, pertencente ao vírus. Esse RNA ele é introduzido na célula humana, nós temos aqui um exemplo, tá? Essa célula ela vai produzir, utilizando o material genético do vírus, uma proteína chamada spike, que pertence ao vírus. E aí o nosso organismo vai reconhecer essa proteína aqui, vai reconhecer ela como algo diferente, tá bom? A proteína spike, e aí ele produz anticorpos para combatê-la, certo? Tá aqui o anticorpos. E aí o nosso corpo, quando entrar em contato de verdade com o vírus da Covid, ele já vai reconhecer essas proteínas e vai conseguir nos defender adequadamente, porque ele teve um contato prévio, um contato anterior com uma pequena amostra do vírus. E assim funciona essa manipulação do RNA para o benefício da nossa saúde nesse caso. Certo? Então essa foi a nossa aula sobre os compostos inorgânicos e compostos orgânicos. Espero que vocês tenham gostado.